Boa, meus amigos, está começando mais um episódio do Boa Podcast. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham em todas as plataformas digitais. Você que está chegando agora, através de um link de um amigo que te enviou, através de alguém que te convidou para estar aqui e você não segue ainda as nossas plataformas digitais, eu quero lhe fazer um pedido. Segue a gente, curte, comenta, compartilha e olha, ative o sininho de notificações aqui no YouTube para você ficar por dentro de tudo que acontece no Boa Podcast. E é claro que o Boa Podcast está aqui para te oferecer uma palavra de vida, uma palavra que venha mudar a tua história, tá bom? E hoje estamos aqui com um entrevistado abençoadíssimo, diretamente de Goiânia. Pastor, eu vou deixar o senhor se apresentar para o público, vou deixar o senhor falar aí a respeito um pouco da história do senhor, mas primeiro o nome, esposa e etc. Maravilha. Gente, que alegria poder estar aqui, Natan. Muito obrigado. Amém. Pelo espaço, pela oportunidade, né, de conhecer esse trabalho e com certeza vai tomar uma proporção aí, virar uma árvore frondosa. Amém. Né, sobre essa região. E que honra mesmo, uma alegria muito grande por estar aqui. Então, gente, meu nome é Raul Mesquita, né? Sou, na verdade, oriundo, descendente lá do estado do Amazonas. Eu estou residindo em Goiás tem 2 anos, casado, muito bem casado, né? Com a pastora Lorena Leão, minha esposa, psicóloga, serva do Senhor. Nós estamos aqui agora no centro-oeste do Brasil, servindo a Deus ali na nossa igreja sede da Assembleia de Deus Ministério Fama. Com o pastor Abinaí, pastor Meire. E é isso. Isso aí. Esse aqui, o pastor, Deus usou ele de uma forma extraordinária ontem. Ontem ele estava num dos nossos congressos por tema of Power, né? Na verdade, por nome of Power e por tema Tetelestai. Aí eu não poderia perder esta oportunidade de conversar com o senhor. E desde já eu tenho o costume de dizer, pastor, que tem amizade que o céu nos une. Então eu quero agradecer ao senhor por estar aqui. E eu tenho certeza que essa amizade foi o céu que nos uniu. Falando em amizade, falar em céus uniu, acredito muito, né? Aquela frase que é bem clichê, né? Que Deus não une pessoas e Deus une propósito. Sim, sim. Embora ela seja muito falada, ela tem um nível de veracidade muito grande, né? Vou dizer que Deus, toda vez que Deus quer abençoar alguém, Deus não dá a ele coisas. Coisas são transitórias, coisas são passageiras. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus sempre vai apresentar a ele uma pessoa. Sim. Né? E a Bíblia, né? Se você prestar atenção na Bíblia, todo o propósito de alguém teve uma pessoa perto. Todo o propósito de qualquer personagem bíblico teve uma pessoa que foi a ponte, né? Para a chegada. Eu gosto até de falar daquele episódio que Jesus está na casa pregando, né? Que é uma discussão se é a casa de Pedro. Eu aqui para discutir sobre quem era a casa. Jesus estava na casa pregando e a Bíblia diz que estava lotada a casa, não tinha nem como entrar. E lá do lado de fora tinha um paralítico. Betesda, no tanque, também tinha um paralítico. Sim. Quando Jesus chega em Betesda, ele se depara com um paralítico e ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Você quer ficar curado? Sim. Você deseja ser curado? Ele diz, eu quero. Mas eu não tenho ninguém. Ele diz que ele estava 38 anos no tanque. Ele não tem 38 anos de idade. Forte. Ele não tem 38 anos de idade. Ele está 38 anos no tanque. À espera de um milagre. À espera do movimento das águas. À espera que alguém se compadecesse. Então, a idade dele não era aquela. Não é revelada. Ainda também não é os 38. Uhum. Só que uma coisa me faz refletir na história desse homem. E não é o tanque nem a paralisia. E nem a sua cura é extraordinária. Mas o que me faz refletir na história desse homem é essa frase que ele fala. Ele olha para Jesus e diz assim, eu não tenho ninguém. Isso me faz perguntar, o que fez esse homem a vida inteira para chegar só de tanque 38, não sei quantos anos ele tem, mas não é um homem menos de 40 anos, 45 anos de idade. Sim, sim. Mas o que ele fez a vida inteira para ele chegar ali e dizer, não tenho ninguém? Isso me faz perguntar o que ele fez a vida dele inteira, por onde ele plantou, como foi o relacionamento dele. Sim. Para chegar na velhice, eu não tenho ninguém. Sendo que o outro paralítico, a casa tá cheia, tá lotada, os amigos dele dizem assim, pela porta você não entra, pela janela você não entra, ninguém vai te dar espaço, mas a gente vai abrir um buraco no teto. Forte. A gente vai te colocar lá dentro da casa,
Pra você ser curado. Aí o que é? Um não tinha ninguém, o outro tinha 4. Por aí. Ou seja, a vida sem pessoas não é nada. A vida sem amigos que Deus apresenta, o que fazemos ao longo da história, né? Isso vai refletir lá no amanhã. Isso aqui sirva até de reflexão para entender que é necessário se abrir para fazer amizade, para fazer amigos, para que Deus nos apresente pessoas, para que a gente não cheguemos lá na nossa velhice que nem o paralítico do tanque de Betesda, dizendo: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Isso daí é uma das coisas que aconteceu, esta união entre nós através disso, né, pastor? Onde Deus nos fez isso. Pastor, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como começou a sua jornada na fé? Como iniciou? Porque hoje eu vejo que o senhor anda para o Brasil e até mesmo, acredito que já tenha convite para fora do Brasil. E como começou essa jornada do senhor na fé? O meu ministério... Vou falar da fé primeiro, né? Vou falar do ministério. Eu sou criado com avó, né? De pais separados, criado com avó. Eu vim de um lar muito crente, né? Minha mãe... Quando fala minha mãe, gente, a minha avó, né, que foi a que me criou. Uma mulher muito crente, de Deus, né? Fui criado num lar de oração, uma referência de oração para a vida. Então eu cresci debaixo desses princípios. Princípio cristão, princípio de fé. Eu lembro que eu confessei a Cristo aos anos de idade. Sempre na igreja, mas eu tomar essa decisão de confessar. Nós não nascemos cristão, né? Isso. Nós não nascemos nos salvos. Não, nós temos que começar aqui. Então, eu confessei a Cristo com 12 anos de idade, 11 para 12 anos de idade, mas sempre num lar cristão. E então é isso, a minha base, embora eu venha de uma família muito desestruturada, paternamente falando, aí Deus colocou um anjo na minha vida, né, que é a minha avó-mãe, e me ensinou o caminho, né? O caminho da graça, o caminho de Deus, né? Me ensinou a andar nesse caminho que leva à salvação. Aí o ministério é muito precoce também. Meu ministério ele foi muito precoce. Por que eu digo precoce? Ele começou muito cedo. Eu digo que a minha primeira mensagem, gente, eu confessei a Cristo com 12 anos de idade, mas já vinha uma leitura da Bíblia, da palavra. A minha primeira mensagem na igreja eu tinha 13 anos de idade. 13 anos, professor. 13 anos de idade, eu acho que eu acredito que seja por essa média de idade, não foi mais. Eu preguei a primeira vez dentro da nossa igreja, né? Na Assembleia de Deus, lá no Grande Vitória, na geração de número 1, da área 91, da IADAN. A primeira vez que eu preguei, né? O pastor Robson Serrão, nome no Senhor, me deu aquela oportunidade num culto de domingo. A responsabilidade. Que responsabilidade, grande, hein? Né? Para pregar. E assim, fui amando isso. Eu ouvi algo, do pastor Marcos Feliciano, e ele disse que a primeira vez que ele ouviu um pregador pregando, ele já sabia o que ele queria ser a vida dele inteira. Isso aconteceu comigo. Quando eu vi um pregador pregando pela primeira vez, quando eu entendi o que era a pregação, o que era a mensagem, eu olhei para falei, eu quero ser isso aí. Quero me tornar. Sim. Então, assim, tanto a fé solidificada desde a infância, quanto o ministério também começou praticamente ainda naquela pré-adolescência ainda. Aí, de lá pra cá, já são alguns anos. Nossa, imagino. Pregando a palavra do Senhor. Imagino. Né? E servindo a esse Deus fiel, né? E esse nosso Deus é bom, né? Ele é bom demais. Esse nosso Deus é bom. Costumo dizer que eu nasci pra ser crente, né? Eita glória. Somos dois. Eu nasci pra ser crente, só que uma ocasião eu saí, depois voltei, mas nasci pra ser crente também. Pastor, então nós sabemos que o senhor, então, desde a infância, já teve essa vida com Cristo, prega desde novo, prega muito. Muitos pastores me acompanham, muitos pastores me seguem nas redes sociais. Prega muito. Vai estar no estado do Mato Grosso, pode chamar homem de Deus. E mediante a isso, desde novo, pregando e fazendo a obra de Deus. Pastor, houve algum momento marcante que fez o senhor, assim, decidir, falar assim, não, esse momento que marcou na minha história, que marcou. Teve algum momento do senhor, porque desde novo, essa primeira mensagem, vamos colocar aí,
Essa primeira mensagem que o senhor pregou, chegou a marcar assim o senhor? Marcou. Ou foi aquela de que nem eu, de 5 minutos? Não, marcou minha vida. Aí eu lembro a mensagem. Jonas, capítulo 2, verso 1. Uhum. A fuga de um profeta. E eu lembro muito. Minha primeira mensagem, da forma que eu escrevia, tópico por tópico, Sim. né? Então me marcou muito. E assim, na época, era um diferencial para a adolescência, né? É por isso que eu sou a favor muito. Antigamente, não sei quanto tempo você é. Não, Nathanael. Foi em torno de 11 anos na igreja, pastor, que eu retornei para a igreja. Mas como você conheceu a Cristo antes, tinha antigamente o culto de ensinamento. Sim. Não, Preparação de obreiro. culto de treinamento na nossa região. Treinamento, isso. Na nossa região tinha um culto de treinamento. Esse culto acontecia 1 hora antes do culto oficial. Sim. Aqueles que queriam... Não sei se alguém teve essa experiência. Alguém queria, desenvolver o ministério, você chegava 1 hora antes, aí você treinava. Hoje você vai ler a leitura da palavra, hoje você vai dar uma palavra de oferta, hoje você vai cantar, hoje você vai dar uma palavra, hoje você vai pregar, né? Então, assim, me forjou. Tinha um irmão na época chamado Rosângelo, por conta desse culto, e ele sempre trazendo para perto, eu sempre participando, e quando fui mesmo pro oficial, já com a mensagem no coração, ela marcou minha vida. Na verdade, a história de Jonas, a história de Jonas, porque é um homem que recebe uma missão, recebe uma ordem, a comissão de Deus para ir uma cidade, cria rota de fuga, né? Tenta fugir de todas as formas, entra no meio de uma tempestade por causa de uma escolha. A escolha errada dele, o resultado dela foi cair no meio de uma grande tempestade. Ou seja, quanto mais ele tentava fugir de Deus, quanto mais ele tentava fugir da promessa, quanto mais ele tentava fugir da ordem divina, mais ele caía no meio de uma grande tempestade. Uma grande tempestade se levanta. E existem 2 tipos de tempestade, né? Tempestade natural, que todos nós passamos por. Tempestade natural que assola casamento, assola família, assola vida financeira, assola saúde. Isso é tempestade natural. Jesus passou por ela. Jesus estava dormindo num barco, os discípulos sofrendo uma tempestade. Ou seja, existem tempestades naturais. Todos nós estamos sujeitos a passar. Só que o quê? Existem tempestades também que são fruto de escolhas. Jonas. Tipo de tempestades, boa. Jonas cai numa tempestade. Por que Jonas cai na tempestade? Escolha. A escolha dele o conduziu para o meio de uma tempestade. Só que isso se agrava quando a escolha dele não prejudica só ele. A escolha dele prejudica a gente que está no mesmo barco que ele. Então, Jonas não entra só numa tempestade, ele conduz pessoas para essa tempestade também. Então, olha o poder de uma escolha mal tomada. Olha o poder de uma escolha mal feita. Eu vou na tempestade, mas não vou só para essa tempestade. Eu levo pessoas junto comigo para o meio dessa tempestade. Por causa de uma escolha. Jonas está colocando a vida dele em risco, colocando a vida da tripulação da embarcação em risco, colocando em risco os outros passageiros, dando prejuízo na carga por causa de uma escolha errada. E eu fico pensando também o que dá na cabeça do profeta. E se ele recebe o título de profeta é porque ele faz jus. Sim. Ele recebe a mensagem de Deus para trazer o povo. Era isso que resumia a missão do profeta. O sacerdote recebia do povo, levava a Deus, o profeta recebia de Deus, levava o povo. O que um profeta, o que passa na cabeça de um profeta achando que pode fugir da presença? Eu fico pensando. Então, Jonas me marca muito nisso. O escolhido não tem escolha. Não tem escolha. O escolhido, ele não tem opção. Eu quero. Vou parar. É dentro da tempestade. Não. O escolhido, pastor, fala olhando pro escolhido lá. O escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Todas as suas escolhas, as suas formas de escolher acabaram quando Deus olhou e disse: eu vou te usar. Aí acabou. Fazer o quê? Não quero ser usado. E é engraçado que todo mundo que vai ser usado normalmente não quer ser usado. Percebeu? Verdade.
E um dos critérios para que Deus usa para usar alguém é ele dizer, não, eu não quero usar. Você não quer? Eu vou te usar. Você te vê Jeremias e diz, não, uma criança, eu vou te usar. Ele disse, eu nem sei falar. Ele disse, eu vou te usar. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou te usar. Então, tipo, todo mundo que diz, não quero, Deus vai lá e diz, eu vou te usar. Parece que é um dos critéririos. Não querer ser usado é o pontapé de Deus olhando e dizer, não. É você mesmo que eu quero. É você que eu quero. Eu vou usar a sua vida. Então, assim, esse começo me marca muito. O começo da minha vida. Deus, esse começo da vida cristã me marca muito. Deixaram muitas marcas, porque, assim, eu sempre acreditei no que Deus tinha para minha vida. Uhum. Se alguém chegar comigo e perguntar, Raul, você em algum momento duvidou do que Deus ia fazer na sua vida? A resposta vai ser sempre a mesma. Eu nunca duvidei do que Deus ia fazer na minha vida. Nunca duvidei. Eu nunca duvidei. E certeza desse chamado que me marca no começo da minha trajetória é exatamente isso. Nunca tive dúvida. Eu sempre acreditei. Eu vim de como eu falo, de uma casa de oração. Eu vejo reuniões de orações na minha casa. As irmãs se reuniam para orar lá. Sim. Tinha reunião de oração na casa de outras pessoas, nós íamos. Campanhas de orações, né? Hoje quase não acontece, mas naquela época acontecia muito. E eu tava em tudo. Tudo quanto é tipo de oração, o senhor tava. Dava uma oportunidade para pregar, eu tô aqui. Amigo, eu quero. E Deus usava profetas e dizia, eu vou te levantar. Eu vou fazer. Eu vou separar teu nome. Eu vou te fazer um grande pregador nessa nação. Você vai andar nessa nação pregando. Eu te via dentro de um avião. Eu te via dentro de tal estado. E eu ficava... Por quê? Porque a realidade... Aqui. Realidade da minha família na época era muito precária. Simples, muito humilde. Eu venho de uma casa muito humilde. Uma casa de muitos valores. Uma casa de uma mulher de caráter, uma mulher de oração, mas uma mulher muito sofrida. Minha mãe sofreu muito para criar filhos e netos, né? Ela não cria só filhos, ela cria filhos e netos. Então, assim, olhando para a realidade que eu vivia, pro lugar que eu morava, para a família que eu pertencia, eu não tenho pai pastor, eu não tenho nenhum familiar meu influente no ministério, eu não tenho ninguém pegar na minha mão e dizer assim, vamos lá, eu vou te apresentar, eu vou fazer. Eu não tinha ninguém. E olhar para o ambiente que eu estava, para a família que eu nasci, e Deus usar um profeta e dizer bem assim, eu vou te levar a pregar na nação. Olhar para o ambiente. A minha mãe, eu via a preocupação da minha mãe de me frustrar. Eu via a preocupação da minha mãe daquelas profecias não acontecerem e eu me frustrar. Eu sempre acreditei naquilo. E eu vou falar uma coisa. Deus mudou a realidade, mas não mudou a promessa. Mas não muda a promessa. Se a sua realidade não combina com a promessa, Deus não muda a promessa. Deus muda a sua realidade. Boa. E eu sou uma prova disso do que eu estou falando aqui. Deus não mudou a promessa. Deus manteve a promessa. Eu vou te levar. Eu vou fazer. Eu vou te levantar pastor. Eu vou te levar à nação. Não, irmãos. E eu olhava para o cenário que eu estava. Vou falar aqui. Eu cheguei a dormir, quanto mais novo. Minha mãe forrava um edredom no chão, uma coxa mais grossa. E meu irmão dormia ali, não tem problema falar isso hoje. Dormíamos ali. Ela não tinha condição ainda de dar uma cama pra gente dormir. Então, recebendo essa quantidade de promessa, dormindo no chão, pode dizer, não. Quantidade de promessa, realidade desfavoráveis. Alguém olhar e dizer, você, profeta empolgado, olhar para esse adolescente e dizer que ele vai viajar na nação da família que pertence, da realidade que pertence, da condição financeira que pertence, é no mínimo querendo que ele frustrasse. Só que não, porém, eu pegava a palavra para ele dizer, vai acontecer.
Eu tenho um negócio comigo. Às vezes as pessoas dizem isso, não, o irmão levantou, mas estava na carne. Quando eu tenho dúvida se é Deus ou não falando por intermédio de um profeta, eu digo, Senhor, se é tu falando ou não, eu creio no que está sendo falado. Glória a Deus. Eu creio no que está sendo dito. Eu creio no que tu está liberando, no que está sendo liberado na minha vida. Eu sempre criei. Falei, eu vou viver. Eu repito, quando Deus tem uma promessa, ele muda o ambiente, muda a realidade, Muda. mas não muda a promessa. Pastor, mediante essa realidade que Deus mudou na vida do senhor, Deus está cumprindo hoje. O senhor vive essa promessa. Teve algum momento da tua vida que o senhor pensou em desistir? Teve. Algum momento que o senhor olhou e falou assim, não, isso não é pra mim. Embora, como eu estou falando, eu sempre fui convicto do que Deus Sim. ia fazer na minha vida, mas o momento de desânimo acontece. Os profetas viveram isso. Sim, sim. Simão mesmo, quando disse, não, vou pagar esse negócio de ser apóstolo, eu vou voltar a pescar. Só que Simão não podia voltar a pescar. Por que Simão não podia voltar a pescar? Porque ali, de alguma forma, ele era alguém expressivo no meio dos discípulos. É o pregador das 3.000 almas. Mira a mensagem, né? Era a mensagem das 3.000 almas. Então, como que ele ia voltar? Eu digo uma coisa, se Simão volta, muita gente ia voltar também. Então vai ter um momento que, mesmo frustrado, não vai dar para voltar. Mesmo desacreditar, não vai dar para voltar. Então eu vivi isso, acho que no meado de 2020. Casei em 2019, 20 veio a pandemia. Então aquele momento pandêmico, ele mexeu com quem tinha ministério. Ficar em casa, trancado, né? Alimentando da Bíblia, aproveitando para estudar. Mas eu confesso, eu olhei para minha esposa e falei, ó, eu vou com esse negócio de parar de pregar, eu vou me dedicar à nossa igreja local, eu vou procurar outra coisa para fazer, profissional. Eu vou me dedicar. Eu não pensei em desistir da fé. Sim, sim. Pensei em desistir Do ministério da chamada de pregar. Eu falei, não, Lorena. Aqui mesmo, vou me dedicar à minha igreja local, vou arranjar um outro meio profissional para mim. E vamos tocar a vida como pessoas normais. Sim. Vamos chegar no culto no domingo, entregar o nosso dízimo, cantar o louvor e voltar para nossa casa. Na segunda-feira levanto pela manhã. Vou trabalhar. Volto para casa e... Uma rotina normal. Vamos. Pensei. E aí que entra o Goiás, né? Ah, então o senhor tá em Goiás faz 2... O senhor tinha comentado um pouco, faz 2 anos que o senhor tá em Goiás. Vai ter 2 anos agora. Fazer 2 anos. Em abril. Foi onde que o senhor tomou essa decisão. Aí Deus usou mais uma vez um profeta para mim. Esse profeta que Deus usou tinha que ser aquele profeta. Tinha que ser, por que tinha que ser aquele profeta? Era meu pastor, um doutor em teologia, né, um antropólogo. Sim, Você tem uma ideia? Um antropólogo, vou dizer cético, ele é um homem muito espiritual, mas é um homem muito culto, entrado. que eu tenho uma respeitabilidade enorme por ele, pastor Fanuel. Me ligou e falou, Raul, me busca no aeroporto? Falei, e ele ser muito sério, nunca tinha escutado aquilo da boca dele. De repente ele olhou pra mim, Raul, assim diz o Senhor pra tua vida. Eu ri, porque eu cheguei e tava brincando. Falou, assim diz o Senhor pra tua vida. Falei, Senhor, eu vou te levar dessa cidade. Os dias na cidade estão contados. Só que ele tinha comentado comigo umas semanas atrás que ele tinha plano, que ele tinha planos pra mim e minha esposa na igreja. Nós estávamos articulando para mim assumir um trabalho dentro da igreja. Ele falou, Raul, Deus falou, não, você vai embora, para mim não fazer plano com você. Ele vai te levar daqui, ele vai abrir teu coração para um lugar. E eu cheguei em casa meio... Eu tava desanimado, tava vendo desânimo na minha vida, querendo parar de pregar. Eu falei, poxa, Lorena, será que o pastor se arrependeu de levar a gente àquele determinado cargo e ele tá dizendo que Deus vai me levar... Será que ele tá querendo me dar um fora? Pra, sei lá, eu achar que eu não... Pra me entender que o meu lugar não é lá. Eu converso, eu pensei isso. Sim. Eu acho que ele tá querendo... Pediu me sair da igreja dele e não achou outro meio. Não achou outro meio de chegar em mim. Deus me trouxe pro Goiás. Deus abriu meu coração pro Goiás. O Senhor me trouxe. Eu digo isso. Quem trouxe pro Goiás? Eu não tenho amigos no Goiás. Tipo, não... Peraí.
Eu não tinha amigos no Goiás para chegar. Não, vou pro Goiás porque lá eu tenho um grupo de amigos, lá eu tenho uma rede de apoio, lá eu não tinha isso. Eu tenho muito mais rede de apoio em São Paulo, tenho muito mais rede de apoio, amigos, no Rio de Janeiro, em outros lugares. Mas Goiás, não. Aí todo mundo pergunta, por que o Goiás? Até hoje tem pessoas me perguntam, por que o Goiás? Eu digo, Deus me trouxe para Goiás. E o Goiás é terra de gigante. Uhum. É a mesma coisa de São Paulo, na verdade. O Goiás é terra de pregador. Muitos. O Goiás tem muito bons pregadores, sim, excelentes expositores. E eu falei, Senhor, tu vai me colocar no meio da terra do gigante. E lá o Senhor foi apresentando pessoas. O Senhor foi me conectando a pessoas. O Senhor foi me dando acessos. Gente, deixa eu dar um conselho para você. Ore a Deus e diga, Senhor, me dá acessos. Tem gente que diz, Senhor, eu quero dinheiro. Tem gente que ora pedindo só dinheiro. Muda essa oração. Não peça de Deus só dinheiro. Peça de Deus acessos. Porque acessos gera o restante. Uhum. E quando eu cheguei no lugar, eu falei, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Me dá acesso aqui. Deixa eu acessar pessoas. Me apresenta pessoas, homens de Deus, mulheres de caráter. Eu fui conhecendo amigos, fui fazendo amigos. Eric tá aqui, baita de um cantor. O céu tem estourado no Brasil também. E assim foi acontecendo. Aquilo me deu uma injeção de ânimo, assim. No momento que eu mais quis parar, Deus mais uma vez mudou o meu ambiente, mas não mudou a promessa. Deus mudou o meu ambiente. Eu nasci, casei, tudo melhor já depois que casei, morando num apartamento mobiliado. 10 anos e meio dentro desse ambiente. Aí Deus mudou mais uma vez meu ambiente pro Goiás e deu uma injeção de e fez eu continuar. E mais uma vez eu repito. Deus muda o ambiente. Mas não muda. Aconteceu isso com Abraão, rapaz. Jesus disse, sai da tua terra. é desse ambiente. Vai para outro lugar. Eu prego sobre isso, na verdade é uma mensagem que eu tenho. Fala que é minha cara. A mensagem mais pregada que eu já preguei na minha vida é Gênesis capítulo 12. Uhum. Eu sempre digo que o ambiente que Abraão é pertencente é totalmente contraditório ao que Deus vai fazer na vida dele. Uau. É só a gente observar. Naturalidade, vamos começar pela naturalidade. Ele nasce em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma província da antiga Mesopotâmia. Né? A antiga Mesopotâmia que vai ser palco de diversas civilizações politeístas, idólatras e pagãs. Uhum. Os acádios, os sumérios, os assírios, os babilônicos, o grande império babilônico, grande império pagão. Todos, se você prestar atenção, todas essas civilizações que eu estou citando, se você for procurar, elas são politeístas. Elas foram pagãs. Ou seja, essa terra, desde o seu início, desde o seu princípio, ela é idólatra. A idolatria, ela começa e ela parece se perpetua dentro dessa região. Sim. Qual é a região que Abraão nasce? Ur dos Caldeus. Mesopotâmia antiga. A terra da perpetuação. A terra da idolatria. Da idolatria. Nossa. Outro detalhe, outro ponto sobre Abraão. Vamos pontuar o ambiente dele? Primeiro, a naturalidade. Uhum. Ele é mesopotâmico, né? Ele é a terra onde a idolatria se perpetua. Uhum. Segundo ponto, lá em Gênesis 11, 25, nós temos uma ramificação de uma árvore genealógica e da ramificação da árvore genealógica de Abrão. Naó gerou Terá, Terá gerou Abrão, gerou Naó, gerou Arã. Se eu perguntar de você aqui, quem foi Terá? Você vai responder o quê? Você vai dizer, pastor, Terá foi pai de Abrão e ele foi idólatra. Sim. E se eu perguntar de você, quem foi Naó? Mesma. Pouca gente sabe responder isso. Porque muita gente ouve muito falar de Terá. Uhum. É o pai de que é o pai de Abrão. Mas o avô de Abrão também era idólatra. Sim, os dois. Então nós temos a naturalidade dele mesopotâmica, terra da idolatria. Tradição familiar que ele nasce. Idolatria. Avô idólatra, pai idólatra, crescido num ambiente idólatra, criado, educado, culturalizado num ambiente idólatra. Melhora. Melhora ou piora?
Piora. Por que piora? Porque ele foi... Ele cresce em meio aos deuses. Ele divide o ambiente dos deuses ali. Ou seja, então ele... Mesopotâmico, naturalidade idólatra. Naó, Terá, tradição familiar idólatra. A casa que ele nasceu, oficina da idolatria, porque Terá era fazedor de ídolos. Pergunta simples. Quem que apostaria que o pai da fé sairia daquele ambiente? Quem é que olharia para a casa de Terá e dizer assim, não, de dentro da casa do pai da idolatria sairá o pai da fé? Ambiente contraditório, família contraditória, lugar que ele nasceu contraditória, família que ele cresceu contraditória. Deus mudou o ambiente, mudou a pessoa, mudou tudo. Mas não mudou a promessa. E eu deixo até uma mensagem para você que está me ouvindo agora. Eu não sei qual é o teu ambiente, eu não sei qual é o teu cenário. Não sei qual é a tua família que você nasceu, que você cresceu, qual é o ambiente que você foi culturalizado, educado. Mas se Deus te fez uma promessa, ele vai velar até o final para cumprir aquilo que ele prometeu. Nós conversávamos sábado, eu e o Eric, né? E nós falávamos... O Eric tem uma história um pouco semelhante à minha. O Eric, o pai dele não é cristão. A mãe dele também, né? Também não é cristã. A família dele, a maioria, não é cristã. Cara, Deus extraiu um cantor que tá abençoando o Brasil lá de dentro dessa família. Eu ainda tive uma base, que foi minha avó. Agora esse cara não teve ninguém. Sabe, ele cantou como oficial acredito que é uma adega hoje seja o maior congresso de jovens do Brasil. Sim. Com mais de 20 mil jovens presentes. Irmãos, Deus muda o ambiente, mas ele mantém a promessa. Promessa não dita regra, ou ambiente não dita regra. Você olhar para o teu ambiente, você estava me contando agora há pouco. Sim. Sim. Pastor, cantei funk. Pastor, me envolvi com tráfico. Pastor, eu fiz isso. Pastor, me ouvi coisa errada. Pastor... Quem apostaria que aquele menino lá de Campinas, São Paulo, envolvido com tudo isso, um dia estaria no Mato Grosso, pregador das 60 almas do Congresso, 63 almas, que diria? Aí Deus te traz para cá, para o Mato Grosso, te tira do teu ambiente, traz para cá, para continuar cumprindo promessa. Então, Deus, ele faz essas coisas. Ele muda ambiente, às vezes é necessário mudar ambiente para manter a promessa acesa. E Deus diz a Abraão, você vai ter que sair dessa terra aí, cara. Você tem duas opções. Você fica nessa terra e vê histórias se repetindo. Se Abraão fica ali, ele é o futuro idólatra da família. Poder de uma decisão. Nós estávamos falando sobre o poder de uma escolha. Poder de uma decisão agora. O primogênito assumia o negócio dos pais. Aí morria, a profissão do pai era herdada pelo filho mais velho. Ok? Então, quem é o filho mais velho de Terá? Abraão. Então, Terá morreu. Abraão assumiria. Só que se Abraão fica e assumiria, quem assumiria depois? Isaac. Quem assumiria depois? Jacó. Então, Abraão tinha uma escolha. Ficar e ver a história se repetir, ou sair e ver a promessa se cumprir. Então, tá entendendo o poder que o ambiente tem sobre a nossa vida? Abraão fica, futuro fazedor de ídolo, futuro idólatra, filhos idólatras, netos idólatras. Aí Deus precisou tirar ele do ambiente dele, Deus precisou tirar ele de perto da família dele. Deus disse, Abraão, sai do meio da tua parentela. Se você observar, Arã e os outros filhos de Terá, eles continuaram sendo idólatras. Eles continuaram idólatras. Sabe, o único que conseguiu chegar como um pai da fé, como uma referência, Abraão e sua descendência. Às vezes Deus nos tira para nos guardar. Às vezes Deus nos tira de lugares para nos proteger. Deus nos desliga de alguns ambientes, dizendo, ó, isso eu estou te reservando. Estou te guardando, estou te protegendo. Aí Deus diz, ó, sai do meio da tua parentela também. Deus está desligando ele de pessoas. Deus diz, não, deixa essa turma para trás, vai embora. Tem pessoas também que não combinam com o que Deus tem preparado para a nossa vida. Deus vai ter que tirar. E o pior é quando a gente quer insistir com quem Deus quer tirar, que ele leva Ló, né?
Ló é parente, cara. Ele falou, sai da parentela. Eu disse, não, Ló vai comigo. Ele sai do meio, mas quer levar alguém do meio com ele. Eu disse, não. Levantou uma contenda entre os pastores de Abraão e o pastor de Ló. E foi essa contenda que desliga os dois. Não tem contenda que é a mão de Deus. Pra não desligar de pessoas já era pra nós ter desligado há muito tempo. Se Abraão deixa Ló, não precisava ter contenda. Mas quando Abraão leva Ló, eu disse nem que eu levante uma contenda. Já percebeu que tem algumas contendas que se levantam, que a gente não sabe como aconteceu, não sabe como existiu, a gente não sabe nada, de repente veio, pum, aconteceu. Aí nunca mais falaram, nunca mais telefonaram, nunca mais, nada. Rapaz, aquela contenda tirou fulano da minha vida, tirou A, B, C da minha vida. É Deus dizendo, não, aquela contenda tem meu dedo por trás, dizendo, não te quero perto. Então Deus cria contendas para nos dar livramento de algo lá na frente. Se for preciso ele criar Isso, boa. contenda, ele cria. Se for preciso ele criar uma tempestade para te trazer de volta, ele cria. Se for preciso ele abrir um mar vermelho para que você passe em pé enxuto, ele abre. Se for preciso te livrar da cova do leão, ele te livra. Se precisa ele entrar na fornalha para te proteger, ele entra. Então, assim, tudo que Deus precisar fazer para te guardar o teu caráter, guardar a tua moralidade, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, vamos falar, eu tenho muitas mensagens sobre Abraão, né? Sou fã. A história de Abraão é minha história. Eu olho para Abraão e digo, isso aqui é minha história. Eu só não vim na forma de idólatra, mas a história aqui é minha. Deus precisou tirar de ambiente. E outra, sobre pessoas. Pessoas vêm, pessoas vão. Ontem, falo com o Eric hoje é o meu confidente, então tudo a gente troca. E ontem a gente tava falando, te via no carro, né, Eric? Te via na estrada de Goiânia para Guaboa. E eu vi falando, Eric, pessoas vêm e vão. Para cada tempo da nossa vida, Deus tem pessoas para aquele tempo. Deus tem pessoas para aquele tempo. Eu não posso me sentir mal porque, tantos anos que eu não falo com um amigo da minha infância, ele era para sua infância. Mas, pastor, quanto tempo eu não falo com um amigo da minha adolescência? Ele era para sua adolescência. Para cada tempo, Deus tem uma pessoa. Para cada tempo da vida de José, Deus teve uma pessoa preparada. Para a infância dele, Deus teve o pai para fazer túnica. Na hora de na hora de ver os irmãos, Deus teve um desconhecido para dizer, eles foram para lá. Na hora de, até os irmãos de José, vendendo ele, é Deus usando pessoas. Porque todo mundo fala, mas só que não conta seu sonho, porque se você for contar, vão lhe invejar. José contou, foi invejado pelos seus irmãos. Ele tinha que contar para ser invejado. Porque se ele não é invejado, ele não ia cair no poço. Se ele não cai no poço, ele não seria vendido. Se ele não fosse vendido, ele não chegaria no Egito. Se ele não chegasse no Egito, não seria escravo. Se não fosse escravo, não ganharia a confiança de Potifar. Se ele não vai para casa de Potifar, não seria acusado pela mulher de Potifar de assédio. Se não fosse acusado pela mulher de Potifar do assédio, não seria preso. Se não fosse preso, não conhecia o copeiro e o padeiro. Se não conhecesse o copeiro e o padeiro, não interpretaria o sonho. Se não interpretasse o sonho. Você. Percebeu que tudo tem gente envolvida aqui? Tudo tem gente. Tem Potifar, tem padeiro, tem copeiro, tem a mulher, tem os irmãos, tem o desconhecido, tem o pai. Ou seja, para cada momento da vida de José, Deus teve uma pessoa específica. E sabe o que é interessante? Toda vez que eu me decepcionar com pessoas, Deus vai colocar pessoas na minha vida. Para cobrir, para sarar. Já percebeu que tem gente que é remédio? Já teve essa experiência de gente ser remédio? Fui traído, aí vem uma pessoa e ganha tua confiança e honra ela. Fui enganado, vem uma pessoa e diz assim, eu nunca vou te desonrar, eu nunca vou te enganar. Fui traído, aí vem uma pessoa, pega na tua mão e diz, eu sou seu amigo. Por quê? Porque para toda decepção com pessoas, Deus não vai ter um anjo. Toda decepção com pessoas, Ele vai colocar outra pessoa no teu caminho. Porque o caminho é feito de pessoa, de gente como a gente. Aí tem gente que se tranca. Não quero mais conhecer pessoa porque eu fui enganado. Não quero mais conhecer ninguém porque eu fui traído. Não quero mais fazer amizade porque um dia citaram meu nome numa roda de fofoca. Ei! Vai chegar igual o paralítico de Betesda no final da vida. Ninguém.
tenho ninguém pra tomar um café, não tenho ninguém pra mim ali no shopping, não tenho ninguém. A vida é feita de pessoas, ela é regada de pessoas. Só que pessoas vêm E vão. e vão. É isso que eu estava dizendo para Abrão. Abrão, sai dessa turma aí. Eu tenho outras pessoas para te apresentar. Então, às vezes, a gente não conhece gente nova. E, olha isso aqui. A gente não conhece gente nova e nem entra em ambientes novos porque estamos presos a pessoas que já estão vencidas do tempo que Deus tem preparado para minha vida. Uau, boa. Já percebeu que tem gente que se prende, passa a vida inteira no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com os mesmos assuntos. Já percebeu que tem gente que fica a vida inteira no mesmo lugar. Eu não estou falando que pessoas são pessoas não são. Eu tenho amigos na minha infância que hoje eu não tenho mais contato com eles. Mas quando eu encontro eles, eu abraço e digo, Raul, você está muito bem. Raul, parabéns. Raul, você está indo. Raul, eu estou muito feliz contigo. Eu digo, meu amigo, que bom. Parece que a gente nunca parou de se falar. Parece que a gente se falar. Eu tenho amigos que eu posso ficar 6 meses sem falar. Quando eu sento na mesa com eles, Mesma coisa. mesma coisa. Por quê? Porque eles não foram descartados, eles só entenderam que aquele tempo passou. O tempo do Raul, que dava tempo de estar ligando, de estar mandando mensagem, passou. Então, agora vai um conselho. Se essa pessoa não sabe respeitar o tempo que você está, abra os olhos com ela. Porque tem pessoa que não sabe respeitar o teu tempo. O Natanael não tem mais a mesma disponibilidade de falar comigo como ele tinha antes. Natanael não tem mais a mesma disponibilidade de estar em festas como ele tinha, a festa de aniversário, como tinha antes, porque tá enganjado no ministério, tá atendendo a agenda, tá isso, tá aquilo. Aí a pessoa te cobra. Pô, Natanael, você não apareceu. Pô, Natanael, você não me liga mais. Pô, Natanael, peraí. Essa pessoa não tá respeitando o tempo de Deus na tua vida. Natanael, antigamente você vinha fazer, hoje não vem, não faz mais. Antigamente veja aqui, mas hoje não vem mais. Natanael, antigamente você... Talvez a pessoa não goste de você, ela gosta da sua utilidade. Ué. Quanto você é útil para ela. Ué. Então, quem são os nossos amigos verdadeiros? Aqueles que respeitam o tempo de Deus na nossa vida. Não, esse negócio de amigo, ter ciúme de amigo. Negócio de... Ei, meu irmão, pula fora. Esse negócio de amigo, ter ciúme de amigo, ó. Pula fora, pastor. Pula fora. E o senhor já teve experiência? E o senhor já teve experiências com isso, Eu tenho pastor? ciúme da minha mulher. Eu tenho ciúme da Lorena. A Lorena tem ciúme. Tá certinho. Eu vou ter ciúme de amigo? Não. Poxa. Tem gente que quer ser exclusivo. Esse é o problema, né? Isso. Aí ela te tranca do mundo. Ela te fecha. Uhum. Tóxico. Pessoas tóxicas. É prender a pessoa. Uma vez eu tive uma experiência, o cara olhou pra mim e falou bem só, é meu amigo, mas se você chegar perto desses 2, 3 aí, vai dar pra nós continuar a nossa amizade, não. Eu digo, opa. Como diz o goiano, com Deus. Meu Deus. O goiano tem isso, né? Uhum. Com Deus. Vá. Tá indo. Se não respeita o tempo de Deus na minha vida, não é meu amigo. Se não respeita o tempo. Deus tá dizendo, Abraão, sai do meio dessa... Deixa Ló pra trás. Deus não queria só mudar o ambiente dela. Queria mudar as pessoas. Mediante essa palavra que o senhor... Ontem o senhor pregou uma palavra extraordinária. Ontem Deus usou o senhor de uma forma... só quem estava ali presente entendeu o que Deus fez. E que nem o senhor falando a respeito da cruz. Ontem, o caminho que Jesus tomou, Sim. decisões que Jesus tomou, e nessa amizade, né, que o senhor está falando, teve momentos de Jesus ali também, né, pastor? Ele teve que selecionar suas amizades, né? Jesus tinha 12, né? Sim. Só que os íntimos eram 3. Pedro e João. Não, eu não tô dizendo que você tem que ter 3 amigos. Pode ter quantos amigos você quiser. Mas você vai ter que selecionar o Pedro, Tiago e João. O Pedro, Tiago e João. E você vai ter que estar preparado para ver até o Pedro, Tiago e João te deixar só às vezes. Foi o caso de Jesus. E foi só dele. Vai ter processos.
E ninguém vai poder passar. E aquele ali era um deles. Os discípulos não podiam passar por Jesus. Jesus tinha que passar só. Ah, mas eles dormiram lá no Getsêmani. Porque Jesus tinha que passar só. Aquela angústia era para Jesus passar só. Aquela pressão, aquela prensa, né? A Bíblia diz que ele soou gotas de sangue, né? Historiadores acreditam que alguma veia, que alguma coisa se rompeu ao ponto da tensão que ele estava. Então, vai ter coisas que não é. Aí vamos entrar em outra vez nos amigos mimados, né? E diz, mas eu sofri, você não estava aqui. Eu passei por isso, você não me ligou. Eu passei isso e você não mandou uma mensagem. Meu irmão, tem coisas que Deus quer que você passe só. Pedro, Tiago e João, você acha que a intenção deles era dormir? Eu vou dormir aqui, deixa Jesus pra lá, rapaz. Deixa Jesus aí sofrendo. Deixa Jesus, né? Eu não estou dizendo, eu não estou afirmando. Mas quem sabe aquele sono não era uma permissão de Deus para que os discípulos estivessem dormindo para que ele pudesse tratar com Jesus no seu particular. Vai ter dias que Deus vai adormecer pessoas. Vai ter dia que Deus vai adormecer pessoas. Por quê? Porque para não interferir no processo da dor, tem que passar, tem que viver, tem que se submeter. Pastor, está doendo. Tem que viver. Tem que viver. E sabe o que é interessante? Nós não podemos julgar João. Porque lá no monte, quando Jesus se transfigura, olha isso aqui. Quando Jesus se transfigura, quem está lá? Pedro, Tiago. Não é isso? Isso. Quando Jesus se transfigura, que ele mostra o seu corpo glorioso aos discípulos, quem está lá? Ali é o pico de glória. Ali é o ápice da glória. Jesus está mostrando quem de fato a natureza divina dele. Então é que eles caem temendo, eles não tem estrutura, eles colocam o rosto no chão. Ou seja, aquilo ali é uma atmosfera de glória muito grande. Então, vamos botar esse monte como o Monte da Glória, anota aí. Monte da Glória. Monte da Glória. Daí, Romas. Monte da Glória. A atmosfera ali é o Monte da Glória. Jesus está se transfigurando para eles, mostrando quem ele é em glória. Então, isso aqui é o quê? O Monte da Glória. Quem está no Monte da Glória? Pedro, Tiago. Agora nós temos o Getsêmani. Enquanto o Monte da Transfiguração é o Monte da Glória, o Getsêmani é o lugar da dor. É o lugar da prensa. E quem está no lugar da dor? Pedro, Tiago, João. Nós temos que selecionar quem estará conosco nos nossos montes de glória. Para que nós conseguimos ver ele no nosso monte de dor também. Eles estavam lá, a intenção era boa, mas dormiram. Porque tem processos que serão vividos só. Não é porque alguém te esqueceu, para de bobeira. Não é porque, me abandonou. Porque não me ligou. Porque não me ama. Pode ser carente, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Síndrome da carência. Vai ter dia que... Jacó, ele diz que Jacó fez passar. Olha o texto. Fez passar seus filhos, noras, tudo que ele pertencia. Aí o texto diz assim, e ficou Jacó. Aí quando ele ficou só, ele diz que desceu um anjo, a teofania de Cristo, o céu, né? E começou a lutar com Jacó. Quem pode afirmar que se todo mundo tivesse ali, ele iria conseguir ter esse relacionamento? Ele ia ter esse encontro marcante que mudou a sua vida. Não, vai ter dias que Deus vai permitir que todo mundo passe, você fique, para ele ter uma experiência profunda com você. Aí a pessoa fica pensando, eu não tenho uma experiência profunda com o Senhor. Toda experiência profunda, ela vem num dia de solidão. Pode prestar atenção nisso. A Bíblia diz que depois que Abraão mandou Ló embora, Deus falou com Abraão. Deus dizendo, mas eu não podia falar enquanto ele estava aqui. Mesma coisa daquela mulher também, né, pastor? Aquela mulher samaritana. A mulher samaritana. No poço de Jacó.
sozinha. Sozinha. Jesus chegou e... Jesus mandou todo mundo ir comprar pão. Comprar pão. Vai lá, vai comprar coisa de comer. Ele só queria uma desculpa pra não passar lá também. Sim. Então Jesus disse, vai comprar pão. E sabe o que é mais interessante aqui, Eric? É que eles estão mais preocupados com o pão. Jesus está preocupado com a vida. Eric. Homem da caçanha, Eric. Ele desesperado. Homem da caçanha. Ele desesperado com o pão. Jesus disse, não, eu tenho que passar lá. Eu tenho que passar lá. É necessário passar por Samaria. Por que é necessário passar por Samaria? Porque tem uma mulher lá em Samaria. Meu irmão, Samaria não era a rota, tá? Jesus desvia a rota por causa de uma alma. Ele vai? Não, tem que ir lá. Os discípulos, meu irmão, para os discípulos em Samaria, isso é muito problema com os judeus. Muito. Para um judeu em Samaria, o que Jesus diz para ele? Vamos comprar pão? O que Jesus manda ir comprar pão? Quando a gente fala de pão, ele está falando de quê? De alimento. Quando ele está falando de pão, ele está falando de quê? De sustento, de mantimento, de algo que ingerimos e nos mantém de pé, ok? Uhum. Nós corremos pelo pão, nós trabalhamos pelo pão, nós enfrentamos desafio pelo pão. Mas quando isso é um problema? Quando o pão se torna mais importante do que uma alma. Como assim, Raul? Trabalhar dignifica o homem. Correr atrás do pão dignifica o homem. Mas quando o problema? Quando tudo isso toma a frente de uma alma. Tem gente tão ocupada com pão e tem esquecido que tem muita alma sofrendo aí, precisando de uma palavra. Então, às vezes, na solidão, Jesus vem. Deus vem. Então, não tem. Pessoas vêm, pessoas vão. Pessoas decepcionam, pessoas nos trazem alegria, pessoas nos honram. É necessário, não tem como fugir desse ciclo. Sim. Jesus mesmo disse, aquele que eu amava, que me sentava à mesa, me traiu. Não, Jesus sabia que ele ia ser traído ali, naquele cenáculo da última ceia. Sim. Jesus sabia que ia ter um traidor, um traidor lá. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos na frente procurar o homem do cântaro. Lembra quando achasse o homem do cântaro para preparar o cenáculo, preparar o lugar da última ceia, tarará. Meu irmão, Jesus chegou lá depois, o cenáculo já pronto, o ambiente já preparado. Jesus ele vai para lá, Jesus se apresenta. Jesus sabia que o traidor ia estar lá, mas mesmo sabendo que o traidor ia estar lá, Jesus foi. Boa. Mesmo sabendo aquele que lhe trairia. Por que Jesus foi? Porque não tem só o traidor, tem João que deita no peito. Glória. Por que Jesus foi? Porque não tinha só o traidor, tinha um Tiago que sempre estava junto. Então, a gente se decepciona. Se você prestar atenção, olha para mim, fecha aqui. O nível, a quantidade de traidor, ela é menor do que as pessoas que te amam. Pode ter certeza. Então não pare porque tem um traidor no teu ambiente. Não deixe de congregar porque tem uma pessoa que decepcionou na tua igreja. Tem mais gente que te ama lá dentro. Aí Jesus está dizendo, tem um traidor? Tem, mas tem 11 ainda que eu tenho que me importar com eles. Como é que eu vou parar? Pessoas estão dadas a isso. Vou parar porque tem um traidor? Vou parar porque alguém me decepcionou? E a pauta aqui, se prestar atenção, a pauta aí do começo é qual? Troca de ambiente, troca de lugares, Deus não altera a promessa, pessoas vêm, pessoas vão, porque tudo está relacionado à promessa. Se Jesus não vai por causa do traidor, a maior promessa não aconteceria. Ele não seria morto. E se ele não fosse morto, não ia ter igreja. Se não tivesse igreja, não estaremos aqui agora. Glória a Deus. Então, pessoas fazem parte do propósito. Jesus não tem que andar com 12. A 12 para lá. Então, os traidores são menores do que os apoiadores. São menores. Então, pastor, eu sei que o senhor tem um compromisso, o senhor tá lá na Almadengo hoje, eu sei que o senhor tá corrido. Meus irmãos, o pastor, ele me atendeu de uma forma extraordinária. O Eric já foi até ali, eles estão numa correria, mas antes do senhor ir, pastor, eu queria muito que o senhor ficasse mais, mas eu sei a correria que o senhor tem, claro, a correria que o senhor está.
qual é a palavra que o senhor tem para alguma pessoa que foi traída, um traidor, uma pessoa frustrada? Porque o ministério, pastor, o ministério nosso, que somos itinerantes, gera também, tem vez, muitas frustrações. Muitas frustrações. E eu acredito que tem pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo, e está começando agora o ministério. Está começando agora a chamada. Está começando agora o início do pastoreio, ou algo do tipo. E ela acha... Quando eu comecei, pastor, eu fui na época daquele Teudo Costa, Claro. Marcos Feliciano, né? Eu me lembro quando eu ia em casa, nós colocávamos um fundo musical do Gideões Naguetana. E nós reuníamos os jovens e cada um pregava 5 minutos. Legal. Nós colocávamos o mesmo tema e tal. E a gente tinha essa ideia de que, nossa, nós vamos viver da obra, nós vamos viajar. Eu vejo esses caras viajando, vejo esses caras pegando avião, em hotel e etc. Porém, nós não sabíamos a parte oculta. Nós só sabíamos aquilo que era filmado e postado. Porém, a parte oculta nós não sabíamos, porque nós sabemos que o ministério não é tão fácil igual nós imaginamos vendo do lado de fora. Né? Acredito que o senhor já viveu muito isso também. Eu já vivi muito O isso. ministério não é um campo de flores. Não é. E pra quem tá começando agora, nem todo mundo te ama, nem todo mundo te quer bem, nem todo mundo quer ver teu sucesso, nem todo mundo quer ver você voando, bem sucedido, bem casado, um ministério abençoado. Tem gente que torce contra. É normal isso aqui. Tem gente que torce contra, sim. Só que tem gente que te ama. Tem gente que quer te ver bem. Tem gente que quer ver teu sucesso. Tem gente que quer te ver voando alto. Então você não para pelos que querem te ver mal. Você continua pelos aqueles que querem te ver bem. Você segue pelos aqueles que querem te ver bem. Né? Hoje, a itinerância, o termo itinerância, eu sempre digo que eu não sou um itinerante, sou um mensageiro. Eu gosto de sempre falar isso. Sim. Se você é um itinerante, não, eu sou um mensageiro. Porque esse termo itinerância, ele ficou tão suja, Sim. tão descredibilizado, tão desacreditado, pelo meio, não generalizando, mas pelo comportamento de alguns ministros no altar. No altar não, perdão. Fora do altar. Né? Mas assim, nós não podemos parar porque fomos decepcionados. Temos que continuar. É necessário continuar. Jesus continuou. Então, o teu exemplo é Cristo. Ontem eu falei, né, que ele assumiu a coroa de espinho, pegou a cruz pesada, pôs no ombro, para nos deixar uma mensagem. Eu não trato com covardes. Boa. Eu não trato com medrosos. Se eu conseguir passar, eles vão ter que esperar também. Tem que suportar pressão do ministério. O ministério é pressão. O ministério é para quem aguenta pressão, para quem aguenta pancada, para quem aguenta ser decepcionado. Né? Moisés viveu isso, quebrou a tábua. Pressão. Se você prestar atenção, por que Moisés quebrou a tábua? Moisés quebrou a tábua porque ele esperava que o grito, o alarido, tá lá no texto. Josué pergunta dele se tá tendo guerra no arraial. Moisés disse, não, isso é alarido de quem adora a Deus. Por que Moisés tem tanta convicção que aquilo é o barulho do povo que adora a Deus? Sendo que eles estão adorando o bezerro de ouro. Porque o que Moisés ensinava para aquele povo era adorar a Deus. Então Moisés estava na cabeça dele que eles estão fazendo aquilo que eu ensinei. Mas quando Moisés chegou lá embaixo, eles estavam fazendo o quê? Tudo o contrário. Aí ele olha e quebra a tábua. Moisés está certo? Não, Moisés está errado. Porque aquela tábua quem deu a ele foi Deus. Aquela tábua, o texto diz que foi escrita pelo dedo do Senhor. O próprio Deus esculpiu com o seu dedo aquela tábua e disse, Moisés está aqui. Isso aqui é fruto de 40 dias de oração e de jejum. Isso aqui é fruto de 40 dias no monte. Aí Moisés chega lá embaixo porque tem um povo que não atendeu a expectativa dele. Qual é a expectativa de Moisés? Estão adorando a Deus. Quando Moisés chega lá, estão adorando o bezerro. Ou seja, o povo não atendeu a expectativa dele. O que ele faz? Ele quebra. Sabe qual é o pico aqui? Moisés está permitindo que o comportamento dos outros altere o seu comportamento. Ao ponto de destruir o que Deus colocou nas suas mãos. Moisés tinha que entender que ministério é para quem aguenta a pressão.
ser desapontado, ser humilhado, ser desacreditado, olha pra você dizer por que ele, por que aquele, porque aí você vai quebrar o que Deus te entregou, porque tem alguém que mudou o comportamento? Não. Meu irmão, tem gente quebrando coisas que Deus lhe entregou, porque tem gente que lhe decepcionou, lhe desapontou. Aí você foi lá e puf, quebrou o que Deus te entregou. Quebrou no que Deus te confiou. Ei, presta atenção aqui para nós encerrar. O que Deus te entregou é fruto de muita oração e muito jejum. Você chorou muito para ter o que tem hoje. Você não vai quebrar e nem destruir porque teve alguém que não atendeu a sua expectativa, porque teve alguém que se tornou numa roda de fofoca, porque ministério é para quem aguenta pressão, é para quem aguenta pancada, para quem aguenta ser humilhado, para quem aguenta ser decepcionado. É isso que você está dizendo, Moisés? O ministério não é para qualquer um não, rapaz. Não é que ele sobe lá para o monte e pensa, Senhor, risca o meu nome do teu livro. Não risca o nome do povo do teu livro, risca o meu nome do teu livro. Risca o meu nome do teu livro. Eu digo, riscar o teu nome do meu livro, Moisés, não é. Moisés está desequilibrado. Deus não ouviu. Na verdade, Deus ouviu, mas não atendeu. Porque Deus também não nos atende no dia do desequilíbrio. Nos ouve. Deus não nos atende no dia do desequilíbrio, ele nos ouve. Porque se ele atendesse no dia do desequilíbrio, onde nós estaríamos hoje? Quando pediu para morrer, pediu para parar, não aguento mais, não quero morrer, não quero mais essa família. Se Deus fosse te atender no dia do desequilíbrio, meu irmão. Acabado. Eu disse, não, mas você não tá bem não, rapaz. Olha a tua cabeça. Pergunta que Elias, lá debaixo do pé de zimbro, você não me mata que eu não sou melhor do que meus pais. Ele disse que não quer morrer não, tá cansado, vai dormir. Tá com fome, vai comer. Tá com sede, bebe água. Ainda de levanta agora e vai e continua que a caminhada é longa. A gente quer morrer e tudo que a gente precisa é descansar só. Esse ele eu quero morrer. Eu disse, não. Tá desequilibrado aí. Só tá cansado demais. Cansado, dá um sono aí. Descansa um pouquinho. Descansa um pouco. Não tome nenhuma decisão desequilibrada. Não fale nada desequilibrado. Não tome uma atitude precipitada. Porque tem coisas que serão feitas no dia do desequilíbrio que podem nos trazer arrependimento. Deu um sono que nem Elias. Ele acordou, quando ele viu, ele pediu a morte, não foi? Uhum. Mas quando ele acordou, tinha um quê? Tinha um pão na brasa. E tinha um pote de água. Ele pediu pra morrer ou pra comer? Morrer. Pediu pra morrer ou pra beber? Morrer. Pra morrer. Mas Deus não deu a ele o que o momento dele pedia. Ué. Deus deu a ele o que a alma dele precisava. Ele disse, não, ele tá com fome. Tá cansado, tá com sede. Deus não vai te dar o que o teu momento tá pedindo. Deus vai te dar o que a tua alma está necessitando. Beleza? Então, fica firme, fica crente e suporta a pressão. Acredite no que Deus te prometeu. Já deu tudo certo. Pastor, muito obrigado por essa entrevista. Natanael, foi uma alegria. O senhor é top. Acredito Obrigado. que nós vamos se ver muito mais. Não tenho dúvida. Muito mais. Eu não tenho dúvida. Mediante tudo isso, meus irmãos... Eu acho que o Eric tem que aparecer aqui pra... Vem cá, Eric. Vem cá, Eric. Vem cá. Não. Verdade. Ele falou... Verdade. Vai ali do lado. Verdade. Jesus, dá um alô aqui, daquele que você tá aqui. Isso, senta aí. Senta aí. Não, senta aí, Eric. Só pra bater uma foto. Bate uma foto do Eric aí. Eu sou o Eric, tudo bem, pessoal? Esse é o Eric, o próximo vai ser com o Eric. Amém. Vocês seguem ele nas redes sociais. Vou deixar o Instagram do Eric, vou deixar o Instagram do pastor Raul Mesquita. Galera, esses homens aqui são homens de Deus. O Eric ontem cantou mais do que o Lucas Agostinho. Vai dar ibope isso aí, vai dar corte. Vai dar corte isso daí. Vigia, mano, isso aí. Vai dar corte isso daí. Polêmica, cara. Entendeu? Tá doido. É um menino que Deus tem levantado, um homem. Menino não, um homem que Deus tem levantado. Um homem de caráter. Um homem de Deus. E que tem graça. E uma coisa com o pastor, um dia eu fiz uma pergunta para um pastor, Eric, e perguntei assim para ele, pastor Genildo, de Campinas. Perguntei para ele, falei, pastor, o que é unção? Eu vejo vocês tanto falando de unção, era novo, né? Aí o pastor falou assim para mim, a unção é que uns são e outros não são. Isso é verdade. E o Eric, ele tem, irmãos, ele tem unção. Ele tem unção. Ele louvou ontem de uma tal forma. Irmão, que Deus te use. Amém, obrigado. Que Deus te abençoe. Você tava ontem na Almadengo, né? Cara, no sábado, eu tive a oportunidade, junto com o pastor Raul, de estar ministrando como um dos oficiais da Almadengo, né? Uhum. Tipo assim, foi a terceira vez que eu fui, mas tipo, como oficial a primeira vez, eu acho que tem essa diferença, mas não cumprimento uma promessa, Sim. sabe?
Deus ele falou que ia fazer e fez, e é uma alegria que não tem como explicar, né? Sim, sim. É igual o pastor tava falando, Deus ele muda o ambiente, mas muda a promessa, né, cara? Glória a Deus, cara. Isso é fato. Mas, cara, gratidão a Deus, tá? Parabéns pelo podcast, isso aqui tudo tá muito maravilhoso, tava ali nos bastidores ali, arrepiando, até chorei com Glória a Deus. o pastor falando, isso aqui vai alcançar muita gente ainda, tá? Amém. Deus abençoe E você. que o teu nome venha também alcançar muitas pessoas. Amém, cara. E que o louvor que você entoa a Deus venham mexer com vidas, Amém. com almas. E seja assim que nem você é. Galera, segue ele aí, Amém. um homem de Deus. Pastores, chama aí, leva pra tua igreja. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eric.Azevedo. É isso, só pra deixar. Eric.Azevedo, isso aí, Eric.Azevedo. Beleza? Vai estar o link aí deles tudo na bio. Amém. Segue, compartilha e tamo junto, Eric. Deus Tamo abençoe junto, também amigo. você. E logo, logo você vai estar aqui. Fechou, da pra nós próxima bater uma vez eu entrevista top. Tamo Meus junto. irmãos, vamos estar encerrando aqui o Boa Podcast. Quero agradecer vocês que ficaram até o final. E lembrando todos vocês, olha só, não deixe de curtir, compartilhar e assinar e ativar o sininho das notificações para vocês ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Boa Podcast. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até mais.